Boa tarde. Mais de 140 assaltos a ônibus registrados somente este ano na região metropolitana de São Luís. Novo espaço na cidade operária deve oferecer assistência social a deficientes físicos e familiares. Inscrições para a Sisutec seguem até sexta-feira. Mais de 4.000 vagas estão sendo oferecidas no Maranhão. E mais, hoje é o Dia do Artesão. Conheça um pouco mais desse profissional de talento. O Repórter Maranhão está começando agora. Mais de 140 assaltos a ônibus já foram registrados somente este ano na região metropolitana de São Luís. Os números foram divulgados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Maranhão e essa situação vem causando medo nos usuários dos coletivos. A quantidade de assaltos a ônibus tem crescido muito nos últimos anos. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano, do início de janeiro até agora, foram registrados 140 assaltos só na cidade de São Luís, 30 apenas no mês de março. Infelizmente, essa questão de assaltos a ônibus não é uma peculiaridade de São Luís. Todas as capitais, todas as grandes cidades passam por isso. E pode ter certeza, tem ligação forte com o consumo de drogas, esse crack, essa maldição que atinge essa juventude aí. Então eles se interessam por qualquer valor, por 20, por 10, por celular, por bolsa. Eles entram nos ônibus na intenção de conseguir aquelas poucas coisas que fazem eles manterem o vício deles. Apesar dos dados elevados, a Polícia Militar declara que o número de assaltos a ônibus diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Nós percebemos claramente que o assalto a ônibus ele tem tido uma redução, né? Ainda que pequena, mas tem tido uma redução nesses assaltos. Os números eles falam, né, de forma muito clara isso. De acordo com o Coronel Alves, a Polícia Militar tem feito diversas ações para coibir esse tipo de prática. Foi já determinado para o Comando do Policiamento Metropolitano para articular operações. Isso tem sido feito com o objetivo de prender, acelerar, portanto, a ação presença da Polícia Militar na Operação Catraca, que é feito principalmente nos horários de pico, né, que é o final de tarde, começo de noite, bem como a gente tem orientado os policiais a não somente fazer a cobertura no corredor, mas fazer de fato a revista junto às paradas de ônibus, junto aos terminais, porque muitas das vezes esses elementos que têm por prática assaltar os ônibus, eles embarcam nos próprios terminais e aproveitam a oportunidade quando estão retornando para os seus locais, né, de bairros próximos, eles acabam consolidando o assalto. A crescente onda de assaltos registrados todos os dias em São Luís preocupa os usuários de transportes coletivos que vivem momentos de apreensão cada vez que precisam utilizar o serviço. Nas ruas, predomina o sentimento de insegurança e o medo de um novo ataque a qualquer momento, principalmente no período da noite. Por esse motivo de assalto, né, a gente ser incomodado no estabelecimento que a gente não espera que vai acontecer, né? Você não tem mais estímulo para andar de transporte. Hoje, quando você pega o ônibus, pede a Deus que não e assalte nem toque fogo no ônibus, né? A gente vive nesse clima de terror em pleno século XXI. Todo dia a gente está vendo as coisas acontecer, né? Aí fica difícil para a gente que é usuário. Quem realmente precisa usar as vagas exclusivas em estacionamentos de São Luís sofre com a falta de respeito de alguns motoristas. Muitos aproveitam a ausência da fiscalização para usar os espaços reservados para idosos e deficientes físicos. Estacionar em vagas exclusivas, sem ter este direito, pode render 3 pontos na carteira de habilitação, multa no valor de R$ 54, além da remoção do veículo. Todas estas previsões estão no Código de Trânsito Brasileiro, mas o desrespeito é constante no cotidiano urbano. Aos 65 anos, a engenheira culpa a falta de infraestrutura por não acompanhar o crescimento da frota de carros. Se não existisse essa quantidade de veículos, a isenção de IPI, talvez existissem mais vagas. Então eles se preocuparam se apenas com tirar o imposto e não se preocuparam com o resto, congestionamento, falta de vagas de garagem, então não tem jeito. A lei é clara. Estacionamentos, sejam públicos ou privados, como em shoppings, devem reservar 5% das vagas para os idosos.
e 3% delas para os deficientes físicos. Quem estaciona nessas vagas exclusivas está sujeito a multa, mas, mais do que punição, o problema parece exigir educação. Se discute muito o efeito da lei na sociedade, né? Nem sempre a lei resolve os problemas. Essas questões de usurpar o direito à lei em relação aos idosos, que é proteção legal, né? Isso passa muito uma questão de educação, né? E a lei vem com um reforço para poder, pela sanção, né, conseguir garantir esse direito que é regulamentado pela própria lei. Dona Joana Dark, que convive com 7 fraturas pelo corpo de 68 anos, também se queixa da falta de fiscalização. Acho muito errado a pessoa que coloca, entendeu? Tem gente que coloca e o guarda de segurança está aí olhando. Há 3 meses em São Luís, Maria Helena pondera que o problema seja nacional. Morava em São Paulo. A senhora de São Paulo as pessoas respeitam mais isso? Também não, nem tanto assim, mas eu acho que mais. O que a senhora acha que o poder público poderia fazer para que as pessoas respeitassem mais a lei? Acho que é questão de educação. Em 2013, o Maranhão ficou de fora do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Mas este ano estão sendo oferecidas mais de 4.000 vagas no estado. Quem estiver interessado deve ficar atento ao prazo de inscrições. As inscrições para o Sisutec, Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, pode ser feita pela internet até sexta-feira, dia 21 de março. A ferramenta desenvolvida pelo MEC centraliza o processo de seleção de candidatos interessados no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que oferece cursos técnicos gratuitos. 291.338 vagas estão em disputa em todo o país, o que representa o aumento de 21% em relação à primeira edição do programa. As vagas são oferecidas em 122 cursos técnicos de 937 instituições de ensino públicas e privadas, além das escolas do Senai e do Senac. No caso da rede particular, se contemplado, o aluno terá bolsa de estudo. A seleção é feita a partir do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem do ano passado. Para concorrer, o aluno não pode ter tirado 0 na redação. Entre as vagas oferecidas nesta seleção, 85% serão destinadas para estudantes que tenham cursado ensino médio completo nas instituições da rede pública e da rede privada nas condições de bolsista integral. Metade dessas vagas serão reservadas para alunos com renda de até um salário mínimo e meio e que não estejam inscritos em outro programa assistencial do governo. A divulgação para a primeira chamada será no dia 25 de março. No estado do Maranhão, são oferecidas pouco mais de 4.000 vagas. Os cursos têm duração média entre 1 e 2 anos. O Senac Maranhão, por exemplo, vai oferecer 105 vagas distribuídas em 4 cursos. São eles: técnico em estética, técnico em guia de turismo, técnico em ótica e técnico em produção de áudio e vídeo. A gente sabe que hoje se fala muito que há carência de pessoas preparadas para a ocupação das vagas existentes. Eu não sei se são em todas as áreas, e principalmente nessas áreas que nós estamos oferecendo as vagas, mas o que o Maranhão tem a ganhar é isso, pessoas preparadas para ganharem ou ocupar essas vagas, se é que elas existem. E se não existem, para forçarem a barra para elas existirem, pessoas preparadas para o mercado de trabalho. As inscrições devem ser feitas através do site sisutec.mec.gov.br. E veja no próximo bloco, São Luís recebe Centro Dia de Referência da Pessoa com Deficiência. E mais, desembargador Frois Sobrinho fala sobre as eleições 2014. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 40 minutos. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto,
Agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. A história de ajudar os outros ciclistas a se deslocar de um lado para o outro utilizando a bicicleta começou muito de amigo para amigo. Ah, tem um amigo meu que ele sabe pedalar e, pô, ele pode te ensinar, pode te ajudar a levar você até o seu trabalho, até a faculdade, até a sua escola. O pedido ele é enviado pelo site do Bike Anjo. Um dos Bike Anjos da região entra em contato com a pessoa que fez o pedido e aí começa toda essa relação. Se você se comporta de uma forma preventiva, é realmente seguro andar de bicicleta na rua. Ela traz um benefício ambiental enorme. O seu combustível é arroz com feijão, não é gasolina, não é o álcool, é a bicicleta, é o seu corpo, é você e ela simplesmente. Meu nome é Rafael Rodrigues Dias Alves Pereira, eu sou ciclista, educador ambiental e eu me locomovo de bicicleta. De acordo com o mapa da dengue divulgado pelo Ministério da Saúde, o Maranhão possui 24 municípios em situação de risco e outros 22, incluindo São Luís, devem ficar em estado de atenção. No primeiro bimestre deste ano, foram registrados 14 casos graves da doença no estado, sem registros de mortes. Conheça a lista dos municípios no portal saude.gov.br. E veja agora como fica o tempo em todo o estado. São Luís predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Caxias predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Balsas predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Um novo espaço inaugurado em São Luís deve atender cerca de 60 pessoas por dia, oferecendo serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e seus familiares. Recém-inaugurado, o Centro Dia de Referência para Pessoas com Deficiência tem capacidade para atender 30 pessoas por dia, 150 por mês, entre usuários e familiares. O centro, que funciona 10 horas por dia, tem uma equipe técnica formada por assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional, além de 10 cuidadores. Ele é um trabalho voltado para pessoas com deficiência em situação de dependência, de 18 a 60 anos, onde eles vão ter atividades de atendimento de vida diária, palestras, oficinas terapêuticas. E o que as famílias, a pessoa precisa fazer para cadastrar o familiar aqui no centro? Primeiramente, tem que ser pessoa com deficiência, em situação de dependência, com seus direitos violados, com situações de isolamento, negligência, abandono, ou então sofreu alguma violência física ou psicológica, que poderá ser referenciada pelo CREAS, né? O próprio CREAS, o próprio equipamento da assistência pode caminhar conosco, para nós, ou então demanda espontânea. Durante a permanência no centro, o usuário participa de diversas atividades, como explica a terapeuta ocupacional Marina Correia. Os usuários eles passam por várias atividades, incluindo atividades de vida diária, né, que envolvem essas coisas mais básicas que a gente faz dentro de casa, como abrir uma geladeira, pegar sozinha a sua água, escovar os dentes, ir ao banheiro, a melhor forma, né,
conforme as necessidades deles de utilizarem o banheiro e outros ambientes da casa. Apesar do pouco tempo de atividade, a equipe já consegue perceber uma evolução no quadro dos usuários do serviço. As famílias nos dão bastante retorno a respeito do comportamento deles em casa, no sentido de já tomarem iniciativa, né, sós, de tomar um banho, de fazer a sua higiene pessoal, a questão dos autocuidados, né, já estão sentindo esse estímulo simplesmente por estarem aqui se socializando com essas atividades todas. Então nós já estamos vendo sim alguns resultados. Em outubro, mais de 4.500.000 eleitores maranhenses devem ir às urnas escolher quem irá representá-los no Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. O jornalista Roberto Fernandes conversou sobre as eleições com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Froy Sobrinho. Bom, o fato de já estar planejada significa que menos problemas virão nessas eleições? Com certeza, Roberto. Desde o ano passado a gente teve uma preocupação de pautar a eleição para 2014. Pautar ela internamente, com as reuniões internas, com os nossos grupos de trabalho interno e também para o público externo. Internamente, nós nos preocupamos em julgar os processos, que é o nosso fim primeiro, e aí a gente está cumprindo uma meta de julgamento desses processos para tentar até junho, no começo de junho, antes mesmo das convenções, a gente limpar toda a pauta, julgar todos os processos da última eleição. E por outro lado, na parte administrativa, preparar todo o roteiro do calendário, cumprir todas as normas internas concernentes ao calendário, até porque uma parte do Maranhão vai ter a eleição da biometria. E a gente se preocupa com isso e fez um planejamento para a gente encerrar, claro, o calendário e encerrar toda essa parte da biometria até dia 7 de maio, em cumprimento ao calendário eleitoral, e os trabalhos internos. E, por outro lado, também temos uma preocupação com o público em geral, informar o público, né? E também fazer, cumprir todo o regramento para as eleições, como com relação às propagandas antecipadas. Já em dezembro, eu nomeei os integrantes da Comissão de Propaganda. Que vai começar a fiscalizar? A partir de 1º de janeiro já começou a fazer essa fiscalização. A outra preocupação é, assim que a gente receber as informações do TCU, do TCE e do Tribunal de Justiça com relação aos julgamentos, informar os próprios partidos e as coligações de candidatos que são considerados fichas sujas, para que nas convenções eles não sejam escolhidos. Senão já tem nas próprias convenções a primeira filtragem. A primeira filtragem, exatamente. Então, isso tudo é uma preocupação que a gente teve no ano passado, foi planejado para esse ano e estamos executando. Bom, já que o senhor já falou, por exemplo, da questão da propaganda, essa me parece que no início da campanha é a grande preocupação. Sim. Uma coisa que é comum em nosso estado é a utilização de enquetes. É possível hoje? Não mais, né? Hoje só é permitido mesmo se fazer a divulgação de cunho científico. Então, por isso as pesquisas, exatamente. Aquela que é autorizada. É autorizada pela lei, pela legislação. Então, tem que pedir a autorização, né? Fazer a inscrição no site, inclusive, isso é feito hoje, inclusive, pela rede de computador, né? E para ter autorização para a divulgação dessas pesquisas, né? Porque o cunho científico? Porque as enquetes, elas podem ter um cunho positivo ou negativo concernente a determinado candidato. Mas elas não expressam, na verdade, o sentimento, nem sequer daquele momento. Exatamente. Na verdade. E ela pode ser utilizada como uma ferramenta negativa para determinado candidato. A grande questão é o uso da internet. O que pode com a internet? Na verdade, o que pode hoje é o Twitter, né? Ou outro tipo de ferramenta da internet e que se pode existir do eleitor a vontade de participar daquela rede. A grande preocupação do TSE e dos TREs são essas ferramentas da internet que podem alcançar o público como um todo e acabar fazendo uma propaganda fora de tempo. Então, por exemplo, sites e blogs seguem as regras, seguem por exemplo, destinadas aos demais meios de comunicação? Seguem as mesmas regras. Agora, nós vamos ter, por exemplo, em algumas cidades, São Luís, entre elas, o voto biométrico. Com o voto biométrico é uma identificação pela digital do eleitor.
Se ele não tem, digamos que ocorra dele perder seus documentos, perder o título, etc. Havia antes uma exigência de você chegar com um documento, com foto, para isso. Com essa regra, se eu sei a minha sessão, se eu sei aonde eu voto, eu posso comparecer sem documento, porque existe agora uma identificação precisa? A regra atual exige o documento com foto. Né? É claro que até lá, e até porque a biometria permite a identificação por foto também, porque além da biometria vai ter a foto do eleitor. Tá certo. Exatamente, a foto do eleitor que ele tirou na hora da biometria. Eu acho que isso vai ser relativizado. Eu acho que até a eleição o TSE deve baixar alguma resolução permitindo que o Mas até lá prevalece como a regra do título comum. Como a regra do título comum. Não há diferença no caso da biometria. Não há diferença no caso de biometria. É então, mais um apoio, né, um sistema eletrônico que vai ajudar a identificação correta do eleitor. Ok. Desembargador, obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E veja no próximo bloco. Evento lembra os 50 anos do golpe militar. E mais nossa homenagem aos artesãos. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 51 minutos. Ouvidoria EBC, um serviço com a tarefa de buscar respostas às suas sugestões. Botaria mais conteúdo musical, alertaria os jovens sobre esse negócio de drogas. Críticas. Falta muita ética na TV. Elogios. Isso é ótimo, isso é um canal direto do público com a emissora. E garantir a participação do público prestando contas ao cidadão. Cada um expressaria o que quer ver, o que quer ouvir. Você é nosso parceiro na construção da comunicação pública. Participe! ouvidoria@ebc.com.br. Isso pode moldar até a formação dessa própria televisão. Aqui você tem voz. Você vai voar de teco-teco e descobrir muitos sons. O Teco-Teco. Quer curtir comigo esse som? De segunda a sexta, na hora da criança, e domingo, 11h20 da manhã. A Comissão de Justiça e Paz do Maranhão promove hoje um evento para lembrar os 50 anos do golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil. Vamos falar ao vivo com a repórter Luanda Belo. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Edmilson. Então, a Comissão de Justiça e Paz do Maranhão inicia a edição 2014 do Quartas de Paz exatamente hoje. E sobre o assunto a gente vai conversar com a secretária executiva da comissão, Cecília Amin Castro. Boa tarde, Cecília. O tema deste ano faz também uma relação com a campanha da fraternidade, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Luanda. É isso mesmo. Todos os anos nós procuramos fazer uma relação com o tema da campanha da fraternidade. E aí toda a temática é abordada através de palestras, é um espaço de formação aberto à sociedade para que se possa discutir a realidade socioeclesial do Maranhão e do Brasil. Qual o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é exatamente trazer as pessoas para conhecerem a realidade que vivem e se transformarem em agente multiplicador e que se sensibilizem e que de alguma forma ajudem a mudar muitas vezes a realidade social que atinge as pessoas, como violação de direitos humanos, né? Como agressões à vida, como um espaço de denúncia, né? É o que se quer através do projeto Quartas de Paz. Esse resgate da memória desse período turbulento que foi a ditadura militar, qual a importância desse resgate para a sociedade? Olha, este ano nós procuramos trazer à memória das pessoas o que foi a ditadura militar. Jovens que não tiveram tempo de viver e que lutaram para que a justiça, a liberdade, a democracia fosse instalada em nosso país.
Então, o que nós queremos é fazer que as pessoas reflitam sobre o valor da liberdade, sobre o valor de uma democracia, de uma sociedade plural, onde as pessoas possam viver se respeitando, se tolerando, sabendo conviver com o diferente. O objetivo é esse, de se mostrar o grande valor da liberdade. E fazendo um nexo com a campanha da fraternidade, é isso aí que se quer. A campanha da fraternidade está discutindo a fraternidade e o tráfico humano. E nós queremos também, além dessa temática, abordarmos a liberdade que faltou, que foi cerceada e que fez tantas pessoas se acabarem, serem mortas, desaparecidas no tempo da ditadura militar. Qual é a programação de hoje? A programação de hoje tem início às 18 horas no auditório da Faculdade do Curso de Direito da UEMA, ali no Centro Histórico, na Rua da Estrela, próximo à Câmara Municipal de São Luís, e abre com esta temática, refazendo a história e fazendo memória. Março de 1964, 50 anos após. Essa palestra ficará a cargo da irmã Sueli Belato, que é vice-presidente da Comissão de Anistia da Presidência da República. E em seguida teremos dois grandes nomes daqui de São Luís, que é a biblista Marta Bispo e o poeta, compositor e advogado Joãozinho Ribeiro, que falarão sobre as Sagradas Escrituras, a poesia, a música e a arte como instrumento de libertação da ditadura militar. E, ao final, uma homenagem instituída pelo arcebispo de São Luís, Dom José Belisário da Silva, com a criação do Prêmio de Direitos Humanos Geni do Ailib Murá, uma mulher que, como tantas mulheres, lutaram contra a ditadura militar, como militante da Ação Católica na Igreja do Maranhão e uma das fundadoras e membro da Comissão Justiça e Paz. Muito obrigada, Cecília. Edmilson, é com você. Obrigado, Luanda. E vamos agora falar de esporte. O Brasil ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Sul-Americanos disputados em Santiago, no Chile. E 2 maranhenses contribuíram para a conquista, ambos no atletismo. José Carlos Moreira, o Codó, integrou a seleção que foi campeã na prova dos 4 por 100 metros rasos. Já a Joelma das Neves Souza foi bronze nos 400 metros rasos. Atualmente, Codó representa a equipe de Londrina, no Paraná, e Joelma, nascida em Timon, compete pelo Pinheiros de São Paulo. No dia 19 de março, foi escolhido para homenagear os artesãos, profissionais que utilizam de muito talento e criatividade para criar peças que geralmente representam a cultura do lugar onde são produzidos. Bolsas, chinelos, chapéus, miniaturas inspiradas em símbolos da cultura regional são apenas alguns exemplos dessa grande produção que, nas mãos dos artistas locais, ganham sempre novos tons, cores e formas. Na era atual, que privilegia cada vez mais a chamada economia criativa, cresce a valorização mundial dos produtos de fabricação artesanal. Os produtos mais vendidos são relacionados a boi, camisa, entendeu? Da fibra do buriti e dentre outros. Tudo tem boa saída. E também o azulejo é característico da cidade. O artesanato é feito a partir de materiais típicos de cada lugar. No Maranhão, as matérias-primas são variadas: couro, madeira, argila, mas o forte mesmo é a palha do buriti. É de uma palmeira que se extrai uma fibra versátil e resistente que dá origem a dezenas de peças comercializadas nas lojas e centros de artesanato. No Maranhão, temos artesãos de sobra. No município de Rosário, destaca-se a produção de peças de cerâmica. E na colônia de pescadores da Raposa, sobressai a produção de renda. Já em São Luís, vale a pena adquirir algumas das concorridas miniaturas dos boizinhos, pequenas e delicadas réplicas dos bois, grandes atrações durante as festas de São João. Artesão há 20 anos, Valdeci produz com esmero peças únicas a partir do conhecimento e das tradições populares.
parte aprendi com índio, outros com outros artesãos, né? E assim a gente vai passando um para cada um, né? Um passa uma peça para um, outro passa para outro, e assim a gente vai formando. Quando viajamos para outras cidades, além de belas fotos e momentos inesquecíveis, trazemos na mala algum objeto que remeta à região visitada. Criativo e diversificado, assim o artesanato maranhense que encantou a turista do Rio Grande do Sul. Comprei várias coisas, tem bastante material didático também que eu vou levar, mas está tudo muito bonito, além daquilo que eu esperava. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.